Romanos, no capítulo 12, versículo 11. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Vocês já encontraram? Olha o que é que diz o texto. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Vamos lá. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Podemos ler todos juntos? Vamos lá? A última vez, vamos lá. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Amém. Como é que vai a sua vida espiritual, hein? Como vai a sua vida espiritual? Uma vez eu fiz essa pergunta diante desse tema e eu até sugeri que você desse uma nota. Se alguém perguntar para você que nota que você dá para a sua vida espiritual, qual seria a nota? Hein? Como vai a sua vida espiritual? Está fria ou avivada? Está em chamas para Deus ou a chama apagou? Uma coisa muito triste nesses dias de crise, sabe o que é, gente? É ver a decadência espiritual de muita gente. Alguns estão piores do que antes da pandemia. Estão menos sensíveis a Deus. Menos sensíveis à voz de Deus. Menos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Menos sensíveis às pessoas. E é muito impressionante quando a gente abre uma rede social, o ódio latente, é ou não é, gente? As pessoas estão odiosas. Um xingando o outro, um sendo grosseiro com o outro, brigando. As pessoas estão assim. E o pior de tudo são os crentes. Para mim, o que mais me incomoda são os crentes, que estão assim, menos sensíveis a Deus, consequentemente, menos sensíveis às pessoas. Menos dedicadas à causa de Cristo e abatidas por uma frieza, gente. Mas por uma frieza espiritual. Muitos estão apáticos, indiferentes, perderam a paixão, não tem paixão mais. A chama apagou. Vivem uma religiosidade que, na verdade, só promove indolência. Promove o comodismo e a irresponsabilidade espiritual. E eu tenho percebido o seguinte, que muitos até têm energia para tantas coisas. Têm energia para tantas atividades. Para lazer, passeios, shoppings, viagens, ganhar dinheiro, mas andam se arrastando na relação com Deus. É o quadro do que nós encontramos hoje. Ir à igreja hoje se tornou um fardo. Ir à igreja hoje se tornou uma carga, um peso. Até mesmo para aqueles que acompanham a transmissão. Alguns não podem estar conosco aqui, mas já se tornou um fardo. Já se tornou um peso, gente. Outros se acomodaram a assistir os cultos apenas online. Ainda outros se cansaram e se dispersaram e não querem mais se envolver com a igreja e nem com as coisas de Deus. Não tem mais interesse. Paulo tem um nome para isso. O apóstolo Paulo, ele dá um nome para esse tipo de pessoa. Ele diz que são os crentes carnais. Quem são? Os crentes carnais. Ele diz, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1,
E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ah, meus irmãos, quem são os crentes carnais? São aqueles que abandonaram o primeiro amor. E o que sobrou? Casca. É oco por dentro. Sobrou apenas, no máximo, o hábito de ir à igreja ou acompanhar uma transmissão. No máximo. Mas não tem paixão. Fazem isso como algo mecânico, religioso. E deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês, queridos. Eu não creio que o maior desejo do diabo é nos fazer cometer um grande pecado. Eu não creio. Eu não creio que o diabo quer te empurrar para um grande pecado. Por que eu não creio nisso? Porque o grande pecado, ele desperta a consciência, e a consciência leva ao arrependimento, e o arrependimento produz o perdão de Deus. O que o diabo quer mesmo, sabe o que é? É gerar em nós uma fé fria, inoperante. Ou seja, mantém a gente num discurso bonito, mas totalmente descomprometido. É isso que o diabo deseja. O discurso bom, bonito, mas sem compromisso algum. Mais uma vez eu leio esse texto aqui com vocês, numa outra versão, Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Queridos, nesse texto que nós lemos aqui, a palavra zelo, se você tiver nessa mesma versão, grifa aí. Zelo, o que é que significa? Significa diligência, cuidado, interesse, seriedade no trato de algo. Isso é zelo. E o texto diz remisso. O que é que significa remisso? Significa lento, vagaroso, indolente, preguiçoso. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, no seu interesse por Deus, não seja preguiçoso, não seja vagaroso, não seja lento. Porque agir assim é ser negligente. É isso que Paulo está dizendo. E olha, meus irmãos, a exortação do apóstolo Paulo aqui é atual demais, cai como uma luva nos dias que nós estamos vivendo, porque nós vivemos dias de pouco entusiasmo pelas coisas de Deus. Este é o quadro do que nós encontramos hoje na sociedade e até mesmo na igreja como um todo. Mas qual é o grande problema da igreja, pessoal? Qual é o grande problema da igreja? Eu não digo apenas comunidade da graça, sede. Estou agora generalizando. Qual é o grande problema da igreja? É a falta de gente apaixonada. É a falta de gente vibrante. Falta fogo. Ah, meus irmãos, há muita gente que se contenta com pouco e vive numa mesmice, meus irmãos. E olha, e se nada muda, nada muda. Não espere resultados diferentes se você insiste nas mesmas práticas. A vida muda quando a gente muda. Então, se nada muda, nada vai mudar. E eu percebo que uma grande maioria sofre de uma anemia. O que é que está faltando? Está faltando uma vitamina espiritual. Está faltando fogo. Está faltando algo mais. É isso que está faltando. E eu queria conversar com vocês sobre esse assunto. Vocês estão quietinhos assim, olhando para mim? Está tudo bem com vocês? Hã? Sabe o que parece? Deixa eu falar para vocês, a figura que me veio aqui. Sabe aquela coisa quando o pai fala com o filho assim? Filho, quando chegar em casa a gente vai conversar? Aí o filho fica assim, olhando para o pai, né, com aquela carinha assim, esperando para ver o que vai acontecer, né? Alguém vai dizer assim, poxa,
Desce a borracha, Jeová. Eu já contei para vocês que eu fui numa igreja onde um irmãozinho disse isso no meio do culto. Desce a borracha, Jeová. Desce a borracha. Né? Aí eu ficava imaginando. Imagina Deus aqui no nosso meio com borracha na mão e pá, pá, pum, pá. Loucura, não? Mas é tudo com muito amor e carinho. Deus nos ama. Deus ama você. Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? Mas a reflexão que a gente vai fazer aqui é profunda, pessoal. Então se prepare aí. Pegue um caderninho, anote, para depois você refletir melhor em casa. Faça isso. Gente, o que a gente precisa fazer hoje? Um autoexame. Olhar para dentro da gente mesmo. E eu quero dividir essa mensagem em 3 partes. E a primeira parte é uma pergunta. Como saber se a nossa fé está esfriando? Como saber? E aí eu vou fazer algumas perguntas em cima desse aspecto. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: qual a intensidade da sua comunhão com Deus? Você quer saber como está a sua vida espiritual? Responda para você mesmo. Qual a intensidade da sua comunhão com Deus? Intensidade, gente, não fala de tempo. Intensidade fala de qualidade. Fala do que, irmãos? Qualidade. Então eu pergunto, qual foi a última vez que você orou de verdade? Com qualidade. Hein? Não, eu não estou me referindo aqui de oração de petição, como muitos estão acostumados a fazer, eles se aproximam de Deus para pedir. Eu quero, me dá. Não é isso que eu estou me referindo ao tempo de qualidade, de intimidade e comunhão com Deus. Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que você parou para estudar e meditar diligentemente na Bíblia? Responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você declarou como salmista: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Qual foi a última vez que você fez essa declaração, que eu acabei de citar, que é o Salmo 42, versículo 1 e 2? Qual foi a última vez? Será que a sua vida espiritual já não entrou numa mesmice? Será que a sua vida espiritual já não entrou numa rotina? Hein? Meus irmãos, quando eu tenho menos prazer nas coisas de Deus do que em festas, compras, passeios, então é sinal de que eu estou frio espiritualmente. E eu digo que se você não exercitar a sua vida espiritual, sabe o que vai ficar? Casca. O que vai ficar é o moralismo exigente com doutrinas, mas seco de alma. É isso que sobra. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus pela sua palavra, porque Deus fala através da palavra. Quando eu e você deixamos de ouvir a voz de Deus pela palavra, sabe o que acontece? A gente perde a direção dele em nossa vida. E é por isso que a gente faz tanta besteira. Por isso, volta a perguntar, qual foi a última vez que você teve momentos íntimos, de qualidade com Deus? Quer ver outra pergunta? São perguntas chatas, pessoal, para a gente responder, mas a gente tem que responder. Olha outra pergunta. A celebração do culto a Deus é prioridade para você? Vou perguntar mais uma vez. A celebração do culto a Deus é prioridade para você? Porque as pessoas não consideram mais importante congregar. Não. Inclusive, muitos vão à igreja esporadicamente. Na ceia, né? Para garantir a bênção do mês. Eu costumo dizer que são os ceiólatras. Pois é. Veja que o culto hoje compete com outros programas. A pessoa logo pensa o seguinte: olha, o que eu tenho para fazer no final de semana? Eu tenho algumas opções. Eu posso ir no shopping, assistir um filme, eu posso ir numa praia, eu posso ir para a igreja. Vamos pensar os 3.
veja só, coloca a igreja no mesmo patamar. E aí dizem assim, puxa vida, o tempo está tão bom. Olha só, está abrindo um sol. Ah, igreja a gente vai outro dia, vamos para a praia. Com esse sol, vamos para a piscina lá no prédio. Não é assim? Você percebe, o culto hoje compete com outros programas. Às vezes eu encontro com alguém, gente, é interessante. E aí eu falo com a pessoa, diz assim, olha irmão, faz tempo que eu não te vejo no culto. Aí a pessoa diz assim, Ronaldo, sabe o que acontece? Eu estou trabalhando tanto, o trabalho está pesado demais. E aí quando chega no final de semana, confesso que me dá uma preguiça. Eu fico com uma preguiça, quero dormir mais. Ah, Ronaldo, e olha, temos que considerar a pandemia, nós não podemos aglomerar. O argumento é até correto, porque nós estamos vivendo uma pandemia, sim ou não? Temos que ter o cuidado, os cuidados necessários, sim ou não? Claro que sim, óbvio. A questão não é essa, a questão é o argumento incoerente, esse é o ponto que eu pego. É o argumento incoerente. Porque o fulano diz que tem medo de vir à igreja por causa da aglomeração e pandemia, mas ele está lá na praia com uma galera. Vai para uma festa de aniversário com um monte de gente. Anda para cima e para baixo com um monte de gente. E aí ele não tem medo? Então quer dizer, você percebe que é uma incoerência no argumento? Esse é o ponto. Porque eu penso o seguinte, se realmente o fulano está com medo da pandemia de aglomeração, então ele não vai para nenhum lugar. Eu posso ouvir um amém aí, pelo menos, para me ajudar? Obrigado. Olha lá, continua falando, disseram. Já está falando. Cadê o irmão que falou continua falando? Olha lá, meu amigão, obrigado pelo apoio, viu? Boa. Queridão ele. Então, percebam que é interessante que as pessoas vão a tantos outros lugares e para elas não tem problema, mas estar congregando, temos que ter um cuidado. Gente, a flutuação do auditório tem sido uma marca muito forte das igrejas nesta geração. As pessoas não são mais constantes. Gente, eu lembro quando eu era menor, quando eu era pequeno. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, você lembra? Essa história faz tempo. Quando eu era pequeno, gente, eu vinha nos 2 cultos, de manhã e noite. Não tinha boi não. 2 cultos. Às vezes a gente chegava para o pai, para a mãe e dizia assim, mas eu tenho prova amanhã na escola, tenho que estudar, me libera de um... Não, estuda à tarde. Você tem domingo à tarde para estudar. Nós vamos, domingo é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, nós vamos dedicar esse tempo lá, buscando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Isso era um valor para mim, para minha casa, para minha família e para minha geração. Mas hoje as pessoas vão à igreja esporadicamente. Perdeu-se o valor, né, gente? E o compromisso da celebração dominical. Agora, eu pergunto para você, você crê na Bíblia? Quantos creem na Bíblia? Deixa eu ver. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem nisso? Olha lá. Gente, nós não podemos então ler textos de maneira seletiva. Que a gente é malandro demais. A gente só lê promessa de bênção, né? Aquilo que agrada a gente, que tem a ver com o momento que a gente está vivendo. E aí a gente diz que Deus está falando, e a promessa é boa, e é conquista, é sucesso, e é portas que vão se abrir. Nós não podemos ser seletivos na leitura da palavra de Deus. Agora veja, o que é que a Bíblia nos ensina? Um texto conhecido, anote. Hebreus 10, 25. Diz, não deixemos de reunir-nos como igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. O escritor aqui já estava vendo isso lá atrás, hein? Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Agora vamos falar aqui a verdade, queridos. Para aquilo que é importante, a gente encontra tempo. Para aquilo que é importante, a gente dá um jeito. Para aquilo que é importante, a gente até atravessa a cidade.
É ou não é, meus queridos? A gente dá um jeito, se for preciso atravessar a cidade, eu vou atravessar. Agora, me parece que para Deus, nós damos o que sobra. É o que sobra do tempo, é o que sobra dos recursos. É de qualquer jeito. Às vezes, quando a gente até vai ofertar a Deus, a gente pega a pior nota da carteira, a mais amassada, a mais riscada e suja, e a gente dá isso, amassa, a Deus. Então parece que a gente dá tudo que é sobra. Sobra do tempo, sobra dos recursos, sobra do dinheiro, sobra dos dons, é a sobra dos talentos. E eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que Deus não precisa de sobras. Deus não precisa de restos, mas Ele deve ser o primeiro. Você pode dizer aleluia mais forte para o pessoal da transmissão escutar? Aí. Aí eu pergunto para você, é uma alegria repetir aqui aos domingos as palavras do salmista: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria mesmo, gente. Então por que você não fala, solta a sua voz e diga: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos lá, bem forte. Todo mundo, porque a galeria não ouço muito. Vamos lá. Aleluia! É bom demais estar aqui, gente. É bom demais. Mas sabe, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Essa chama não pode apagar. Essa chama não pode apagar. Não perca este hábito de vir à igreja, porque se você deixar de vir, você vai se acostumar a não vir. É como qualquer outra coisa na vida. Se você para de ir na academia, depois para voltar, gente. Eu andava aqui com a turma de bicicleta, como na bike. Vocês lembram disso ou não? Tudo bonitão lá com a bicicleta e tal, fazendo. Legal. O que aconteceu? Veio a pandemia. E para voltar agora, gente? E aí o pior, vocês me acostumam mal, porque tem camarada aqui, que eu não quero citar o nome para não expor, ainda me serve 10 tipos de carne para comer. É picanha, é cupim. O que mais mesmo, Alê? Fraldinha, brisket, tibune, aí vai, gente. Aí vocês me acostumam mal ainda. Mas vocês percebem, pessoal, que a gente é um hábito. Se você começar a deixar de ir à igreja, você vai se acomodar e não vai querer mais vir à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Quer ver outra pergunta? Olha só, anote essa pergunta aí. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Meu pai falou semana passada sobre esse tema. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Qual é o anseio da sua alma? Olha o que Jesus diz, anote aí João no capítulo 7, versículo 37 e 38. Jesus faz a seguinte declaração: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus queridos, Jesus aqui, nesse texto, estava se referindo ao Espírito Santo que seria dado à igreja. Então eu pergunto, você quer mesmo ser cheio do Espírito Santo? Se você diz que sim, pergunto, o que é que você tem feito para que isso aconteça? Hein? Porque, gente, nada vai acontecer se primeiro não brotar um desejo ardente aqui dentro, no nosso coração, de ser cheio do Espírito Santo. Mas se eu tenho esse desejo mesmo, se é um desejo verdadeiro, se é real, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Então eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou estar congregando com os meus irmãos, eu vou buscar mais a Deus, eu vou me envolver mais com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Aí tem gente que diz assim, mas pastor, está tão difícil o meu tempo.
está tão corrido, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe das boas intenções do meu coração. Ele sabe, mas vou dizer para você que não basta boa intenção. E mais, nunca acredite nas suas boas intenções se você não estiver disposto a transformá-las em ações. Por quê, gente? Porque, meus irmãos, o amor não se satisfaz com boas intenções. O amor se realiza com atitude e compromisso. Porque, como nós já ouvimos aqui tantas vezes, o amor é o que o amor faz. Simples assim. Por isso pergunto, você deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus? Quantos querem ser cheios nesta manhã do Espírito Santo de Deus? Com as mãos erguidas, diga, enche-me Espírito Santo. Mais forte, diga, enche-me Espírito Santo de Deus. Eu quero ser cheio da tua presença. Aleluia. Outra pergunta que vai apertar aqui mais. Você se importa com o futuro espiritual dos seus filhos? Você se importa com o futuro espiritual dos seus filhos? Alguns pais estão mal espiritualmente. É muito fácil perceber isso, sabe quando? Quando esses pais se preocupam mais com o que os seus filhos têm do que com o que eles são. Eles se preocupam mais em dar. E tudo que o filho quer, ele tem. O tempo todo, ele não ouve não. Ele não ouve espere. Você vai causar um grande estrago na vida do seu filho. Ah, mas eu tenho tanta pena dele, ele é um coitado. Não, ele não é coitado nenhum. Você pode estragar o seu filho fazendo isso. Não faça isso. Há coisas que nós dizemos sim, há coisas que a gente desespera um pouco, e há coisas que a gente vai dizer não. Porque é assim, inclusive, na nossa relação com Deus. Deus não fica dizendo sim para tudo que a gente quer fazer. É isso que ele faz? Não, às vezes ele diz assim, espera um pouquinho. E quando Deus diz não, sabe por que ele diz não? Não é porque ele é birrento. É porque ele está apostando na nossa maturidade. Porque Deus quer que você cresça. É por isso, não é porque ele é chatão que ele diz não. É porque ele quer que você cresça. Porque se ele ficar dizendo tudo sim para você, você vai ficar um bebezão. Uma criança que não cresce. Então é assim Deus faz comigo. Assim Deus faz com a gente. Mas a gente sabe que Ele nos ama profundamente. E o fim, o futuro nosso sempre é bom. Porque Ele tem pensamentos bons de paz, não de mal. Para nos dar um futuro, uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus queridos, muitos desejam que os seus filhos pratiquem esportes, façam cursos, estudem nas melhores universidades, tenham os melhores empregos. E olha, tudo isso é muito bom, gente, é correto, é legítimo. Claro, a gente quer o melhor para os nossos filhos. É verdade, meus irmãos. Mas, infelizmente, muitos não dão a mínima, mas a mínima para a vida espiritual dos seus filhos. E sabe o que acontece? Aquilo que meu pai já disse aqui tantas vezes. No futuro a fatura vai chegar para a gente, irmãos. No futuro essa fatura chega. Ai, Jesus, tem misericórdia. Por quê? Porque você pode ter um filho famoso, você pode ter um filho rico, bem financeiramente, porém, indo para o inferno com toda essa fama e riqueza. É isso que você quer? Não? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Ensina. Anote esse texto agora. Olha que texto poderoso, gente. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 ao 7. Anote. Você pai, você mãe, anote esse texto. E leia todos os dias. Olha o que diz. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine-as com
persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aí eu pergunto para você, você tem investido na vida espiritual dos seus filhos? Está investido? Onde é que seus filhos estão nesse exato momento? Não precisa me responder. Agora, cuidado. Não transfira a responsabilidade para a igreja. Quando as coisas não derem certo, não fique transferindo a culpa da igreja. Não. Porque essa responsabilidade não é da igreja, irmãos. Essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa. Dos pais. A igreja apenas contribui. A igreja fortalece, é verdade. Mas os pais é que são responsáveis pela formação dos seus filhos. Então, por exemplo, se você vem ao culto, eles vêm com você. Se você ora, eles também vão orar. Se você ler a Bíblia, eles também vão ler a Bíblia. Se você tem compromisso com as coisas do reino de Deus, eles também terão compromisso. Porque, gente, os filhos seguem o nosso exemplo. O que nós vamos deixar para a nossa geração e para os nossos filhos é o exemplo. Então, aí tem pais que cobram os filhos de estarem na igreja, mas eles não vão. Tem pais que cobram os filhos, olha, não te vejo orando, filho. Ele nunca viu o pai orando. Filho, você precisa ser mais comprometido na igreja. Mas ele mesmo não é. Você percebe, gente? Fica uma incoerência. Eu falei para vocês que o negócio é apertar hoje, né? Eu estou cumprindo com aquilo que eu falei ou não? Fala mais? Mas, gente, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, deixa eu dizer para vocês, importante, olha aqui para mim. Eu estou junto com vocês, eu não sou melhor do que ninguém. Os mesmos riscos que vocês correm são os riscos que eu corro também. Não tem melhor do que ninguém. Mas é um alerta que Deus está nos dando nesta manhã. Para a minha vida, para a minha casa, para os meus filhos que estão aqui, para minha esposa, para vocês, para os meus pais que estão assistindo, para todos aqueles que estão assistindo essa transmissão, Deus está nos alertando e falando conosco. Porque se nós queremos viver em chamas para Deus, as coisas precisam mudar, gente. Não tem jeito. Segundo momento dessa pregação, desta mensagem. Como saber quando a frieza espiritual tomou conta da alma? Como que a gente sabe? Gente, a frieza espiritual leva à estagnação, ao distanciamento da palavra de Deus, leva a gente ao distanciamento da oração, da adoração, da comunhão e da sua igreja. Ou seja, a gente se distancia dos pilares importantes da vida cristã. A frieza espiritual, gente, leva à falta de comprometimento com Deus, com a sua obra, a perda da vitalidade, a mudança da visão espiritual. Mas, gente, como que a frieza espiritual acontece? Como que ela acontece? Na medida em que nós não priorizamos mais a vida com Deus e damos mais atenção aos desejos da carne. E então nós perdemos o fervor espiritual. Jesus disse certa vez, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja, Jesus está falando sobre prioridades. Busquem em primeiro lugar, o que, gente? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que nós, meus irmãos, nós nos apegamos a coisas que não pertencem ao reino de Deus. E o que pode ser? Pode ser dinheiro, pode ser bens materiais, pode ser passeios, pode ser um relacionamento errado. E tantas outras coisas. E enquanto nós ficarmos apegados a estas coisas, a vida espiritual vai indo cada vez mais por água abaixo. Então, queridos, nós precisamos abrir mão disso. Eu pergunto para vocês, um cristão pode ficar rico? Pode ser rico, sim ou não? Sim ou não? Claro, Deus não é mesquinho. Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas. Claro que você pode ser rico, mas essa não pode ser a meta principal da vida.
Ser rico não pode ser a meta principal da vida. Ah, Ronaldo, como é que você sabe disso? Gente, não é palavra de homem, é palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, seu filho na fé. Paulo diz o seguinte, anote aí, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 em diante. Eu vou ler aqui. Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Infelizmente, queridos, o cristianismo hoje em dia tem sido associado a poder, glória, prosperidade e vantagens que não tem nada a ver com o reino de Deus. É triste quando a gente vê que muitos pastores criaram um cristianismo de ostentação. Ou seja, você tem que ter, irmão. Deus quer que você tenha. E aí, se o fulano não tem, ele é julgado. As pessoas vão dizer assim, claro, ele não tem porque é maldição sobre a vida dele. Ou é pecado. Ou porque ele não tem fé suficiente para ter. Infelizmente, esse é o cristianismo dos dias de hoje. Você tem que ter, não é você tem que ser. É o ter. O ter parece que é mais importante do que o ser. Infelizmente, muitos líderes, pastores criaram isso e têm liderado a igreja, meus irmãos, com um espírito de idolatria e consumismo, levando muitos cristãos à destruição. Tem uma frase muito interessante do Leonard Ravenhill, que ele diz o seguinte: se Jesus estivesse pregado a mesma mensagem que os ministros de hoje pregam, ele nunca teria sido crucificado. Tem razão. Essa mensagem de facilidades, de que você é o cara, né? Que você é o bom, o evangelho centrado no homem, ele nunca teria sido crucificado. Mas qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos. Qual que era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, que Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar casa nova, para te dar carro novo, para te dar fazendas e muitas riquezas. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar do poder do pecado e da condenação eterna. Glória a Deus. Você crê nisso ou não? Como o apóstolo Paulo mesmo declarou aqui no texto que nós lemos, de 1 Timóteo 6, olha só, Paulo está dizendo que ser próspero é ter piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Essa é a prosperidade de Cristo. Essa é. Que eu e você devemos buscar a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Outra parte dessa mensagem, terceira parte. Existe cura para a frieza espiritual? Existe cura? Esse tema que eu estou ministrando para vocês, gente, é muito sério. A frieza espiritual é algo seríssimo. Seríssimo. E viver frio espiritualmente, viver assim, é pior do que não saber nada sobre Deus. É muito pior. Porque o ignorante, gente, o que nunca ouviu o evangelho, o que nunca ouviu a palavra, ele está numa situação muito melhor do que o apático. O apático que foi religioso o suficiente pode se tornar um cético, um morno, um indiferente, pode inclusive não ter mais volta. A frieza espiritual, meus irmãos, ela impede o crente de alcançar uma vida cristã plena. O estado de frieza é uma doença, é como um câncer, queridos. É um câncer que pode causar morte espiritual. Cuidado, cuidado. Mas há esperança? Sim, há esperança. Porque hoje eu vim pregar aqui para vocês as boas novas.
O Evangelho é uma mensagem de boas novas, de boas notícias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia por isso, aleluia por isso. A palavra de Deus diz, 1 Pedro 5:6, portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Nós devemos nos humilhar nessa manhã, debaixo da potente mão de Deus. E eu quero te dar uma boa notícia, que Jesus não quebra o caniço rachado e nem apaga o pavio que fumega, pelo contrário, Ele reacende o fogo em nós. Aleluia! Esse é o ministério de Jesus, porque Jesus não veio condenar o mundo, Jesus veio salvar o mundo, Ele veio salvar a mim e a você, louvado seja o nome dEle. Ele veio nos salvar. O que fazer, gente? Arrependa-se. Mas não apenas de coisas erradas que você anda fazendo ou que você fez. Não só isso. Mas arrependa-se da insensibilidade àquele que te amou, que te salvou, que te deu esperança, Jesus. Não seja como as virgens loucas, lá de Mateus no capítulo 25, que deixaram a lamparina apagar. Ou como aqueles que botaram a mão no arado e olharam para trás e retrocederam. Não faça isso, porque eu e você somos, como diz Hebreus 10:39, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Aleluia, meus irmãos. Por isso, volte hoje aos pés do Senhor. Volte hoje buscar a Deus. Busque a Deus em oração. Deseje-o na sua vida. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É tempo de nós, como comunidade da graça sede, buscarmos ao Senhor. Nós precisamos buscar mais a Deus, para que venha um avivamento poderoso sobre a nossa vida e sobre esta comunidade. Existe cura? Sim, claro. Eu creio que nesta manhã Jesus, Ele pode curar aquele que está doente, aquele que está estagnado e parado no meio do caminho. Eu creio nisso. As boas novas do Evangelho é a mensagem da ressurreição. Receba a ressurreição na sua vida nesta manhã em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mas o que a gente precisa fazer? Se arrepender e voltar ao primeiro amor. Arrependimento. Volta ao primeiro amor. E sabe o que o Senhor diz? Ele diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando vocês me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Jeremias 29, 13 e 14. Agora, caminhando aqui para um final, preste atenção no que eu vou dizer. Preste muita atenção. Gente, não adianta nada. Olha, você que me acompanha na internet, você que está aqui. Não adianta nada, irmãos, a gente querer uma transformação do Brasil. A gente tem buscado isso, sim ou não? Queremos isso. Mas não adianta nada a gente querer uma transformação no Brasil, enquanto a igreja está precisando de renovação e de transformação. Não adianta nada, irmãos, a gente ir para as ruas, fazer passeatas, gritar, cantar louvor no metrô, dar palavras de ordem, e tantos outros movimentos, como muitos de nós, inclusive, fizemos. Não adianta nada fazer isso e dizer: Deus, lá no metrô, Deus salva o meu país, e salva a minha nação, e salva. Não adianta nada pedir para Deus salvar o nosso país, quando são os cristãos que precisam ser salvos. Começa na gente, meus queridos. Não adianta nada nós tentarmos manter uma postura de que nós somos melhores do que os outros, porque, aliás, nós somos crentes. Eu sou crente em Jesus, eu não tenho nada para ouvir deste mundo maligno sem Deus. Não tenho que me contaminar e não vou ouvir ninguém. Uma arrogância, uma prepotência de crente que muitas vezes se acha mais do que os outros. Não adianta nada a gente tentar manter essa postura de que nós somos os detentores da verdade. Sabe, meus queridos? Melhores do que os outros, quando a nossa condição espiritual é de um doente agudo e crônico, porque a nossa espiritualidade está sendo cada vez mais sufocada. Não adianta nada. Deixa eu dizer para você, o juízo, diz as Escrituras, não é lá fora, não começa lá fora.
O juízo começa pela casa de Deus. E aqui entre nós. A gente quer mudança no país, sim ou não? Quantos querem? Nós queremos viver num país melhor, é ou não é? Eu creio que esse tem sido o seu clamor. É o meu clamor, é o clamor dessa comunidade, é o clamor da igreja. Mas, gente, quem primeiro precisa ser transformado somos nós. Começa aqui dentro, o avivamento começa aqui, ó. O fogo começa aqui, gente. Porque não adianta nada a gente berrar nas ruas, gritar, pedir, clamar e dizer, sendo que a nossa vida é que precisa ser transformada primeiro. Vocês estão bem, gente? É tempo de mudança. É tempo de milagres de Deus. Eu creio que Deus quer realizar um milagre na minha vida nesta manhã e na sua vida também. Eu creio que Ele quer transformar a nossa vida para que a gente seja uma bênção para a sociedade. Para que a gente possa impactar a sociedade. Eu creio. A vida muda quando a gente muda, irmãos. Você crê nisso? Eu quero finalizar esse pensamento, essa mensagem, essa ministração de hoje, dizendo o seguinte: nunca é tarde para mudar os rumos da vida. Nunca é tarde, gente, para reafirmar a importância das coisas relacionadas ao reino de Deus. Nunca é tarde para corrigir os erros que temos cometido. Não é tarde. Nunca é tarde para favorecer a ação de Deus, tomando consciência do comportamento autodestrutivo que alimentamos por tanto tempo sem perceber. Só assim a felicidade é possível. Só assim, meus irmãos, nós vamos alcançar uma vida melhor, uma vida mais excelente para a glória de Deus. É isso que você deseja? A Bíblia diz que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Você quer experimentar essa vida hoje? Essa vida abundante? É possível sim experimentarmos essa vida abundante, essa vida mais excelente que Jesus prometeu. E as mudanças podem começar a partir de agora. A partir de hoje. Ah, como eu quero isso na minha vida. Mas primeiro, é necessário arrepender-se. O que é necessário, irmãos? Arrepender-se. Atos 3, 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ou de todas as injustiças. Isaías 55, 7. Deixe o perverso seu caminho, volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. O nosso Deus tem um coração perdoador. Aleluia, aleluia. É tempo de nós buscarmos a Deus e nos arrependermos. E a minha oração, que eu quero me unir a você, a nossa oração nesta manhã é dizer: Senhor, perdoa-nos. Senhor, renova-nos. Restaura-nos, Senhor. Ah, Pai, para que sejamos cristãos de verdade, autênticos, apaixonados, fervorosos e que honrem o Teu nome, Senhor. E que esta chama, ela nunca, mas nunca se apague. Este tema que estamos, Pai, ministrando tem sido poderoso e tem causado um confronto na nossa vida. Nós queremos viver em chamas para Deus. Não queremos ser indolentes, frios, apáticos, insensíveis. Mas nós queremos uma vida em chamas para Deus, uma vida que glorifica o Teu nome. Que assim seja no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.